Nos últimos domingos, desde o final do mês passado, nós temos caminhado aqui como igreja numa série de reflexões a partir de um tema precioso para nós, que é o tema da unidade. Somos um. É esta a ideia e é esta a proposta. É isso que encontramos no Novo Testamento, na referência à igreja de Jesus Cristo. Começamos então a refletir a partir de um texto encontrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Paulo, com uma precisão fantástica e com uma capacidade pedagógica extraordinária, e é claro, com a iluminação do Espírito Santo, escreve de modo muito claro e muito preciso a respeito daquilo que deve ser a igreja. E ele diz, a partir do versículo 4 de Efésios 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Temos então caminhado a partir desse texto e refletido aí semana após semana sobre o que é ser um só corpo, ter um só Espírito, viver uma só esperança, servir a um só Senhor, manifestar uma só fé. Domingo passado refletíamos sobre um só batismo e o pastor Felipe nos trouxe uma mensagem fantástica sobre o significado do batismo, uma aula sobre batismo. Eu estava brincando que até passear pelo grego nós passeamos aqui para entender melhor aí o significado da palavra batismo e sua aplicação para a nossa vida. Mas chegamos ao último versículo, então, para tentar entender um pouco melhor como isso funciona. Mas antes eu quero lembrar que esse projeto de unidade não é um projeto tão simples. Embora Paulo tenha falado sobre isto e usado diferentes expressões para falar de unidade nessa carta aos crentes de Éfeso, a verdade é que a unidade será sempre um desafio. No contexto específico em que ele vivia, havia uma grande barreira ocorrida por conta de cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica, ou também chamados helênicos ou gregos, porque não eram judeus, então as expressões variavam. Mas havia uma grande dificuldade para tentar colocar junto aí esses dois grupos. Havia uma postura muito exclusivista por parte dos judeus, e num primeiro momento eles passam a exigir que os gentios se tornem judeus também, para então poderem fazer parte da igreja. Então há um grande conflito, uma grande dificuldade, e várias vezes vamos encontrar nas cartas do apóstolo Paulo a preocupação de deixar claro que Jesus derrubou a parede de separação, a parede de inimizade. Nós somos um só povo, nós somos um só corpo. Por incrível que pareça, eu sei que tem mineiro, que tem pessoal do sul, que tem baiano, que tem pernambucano, que tem pessoal do norte, que tem gente de todos os lugares, mas a proposta é essa, sermos um só corpo. E é claro, convivência sempre será um desafio. Quando começamos a série, eu compartilhei com os irmãos um versinho que eu vi uma vez e nunca esqueci, porque para mim ele define muito bem isso. O autor de um livro dizia o seguinte: viver com os santos no céu, ó que glória! Conviver com os santos na terra, isso é outra história. A verdade é que o nosso convívio será sempre um desafio, porque a nossa natureza, o nosso impulso é muito pessoal, nós somos assim. Eu contei hoje de manhã para a igreja uma história que li uma vez de um náufrago que ficou sozinho numa ilha deserta. Foi parar depois do naufrágio numa ilha sozinho. Como ele tinha alguma habilidade e algum conhecimento sobre sobrevivência na selva, tal como se virar sozinho, ele sobreviveu. Conseguiu passar muito tempo ali. E um dia, uma equipe de resgate conseguiu encontrá-lo. E ao achá-lo, percebeu que ele estava instalado, estava bem, estava até gordinho. E disseram: como é que você conseguiu viver aqui tanto tempo? Aí eu consegui me virar e fui levando. Nunca apareceu ninguém aqui, não. Você está sozinho esse tempo todo sozinho.
Mas veja bem, você tem umas cabanas ali, não foi eu que construí, sozinho sim. E por que tem mais de uma? Ah, aquela ali é a cabana que eu moro, é a minha casinha. Sim, mas tem uma outra cabana, sim, é porque eu sou crente. Aquela ali é a minha igreja. E aquela outra ali, minha ex-igreja. Então, a verdade é que o impulso natural do ser humano, às vezes dificulta relacionamento até consigo mesmo. Alguém já disse que a humanidade talvez pudesse ser dividida em duas categorias de pessoas. As pessoas que pensam primeiro em si e as pessoas que pensam só em si. Essas duas categorias. É nosso impulso, é nosso ímpeto natural. É então que Paulo diz que nós podemos sim ser um só corpo. Podemos apresentar esta unidade, não unanimidade. Nós nunca pensaremos exatamente igual, nós nunca sentiremos do mesmo jeito, nós sempre teremos as nossas peculiaridades, nossas idiosincrasias, nossas diferenças, nós somos diferentes. Mas a proposta é unidade, e essa unidade é possível, e ele então no último versículo apresenta um segredo para isso. É quando nessa lista de coisas nas quais precisamos ser um, ele diz no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É quando descobrimos que é possível sim ser um a partir desse segredo, um só Deus e Pai de todos. Incrível a coincidência de chegarmos nesse texto exatamente no Dia dos Pais, mas um bom momento para pensar na paternidade divina. Somos filhos de um mesmo Pai. É aí que entendemos que o nosso relacionamento com Cristo requererá sempre um novo nascimento. O que Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, é um conceito que já está presente desde o Antigo Testamento. A proposta de Deus para nós é a proposta de transformação. Lembram que quando Deus chamou Jeremias e o enviou à casa do oleiro, o Jeremias identifica que o vaso se estragou e o oleiro começou a fazer outro vaso. O nosso pecado, e todos somos pecadores, faz com que, para que sejamos salvos, seja necessário um processo de transformação. O que Deus precisa fazer na vida de alguém, quando ele se converte, é resetar. É dar um boot no sistema, como se dizia antigamente em computação. É preciso zerar tudo. Por isso Jesus fala de novo nascimento, de começar de novo, de transformação. Quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação, Paulo sabia o que era o poder transformador do Evangelho, porque ele vivera isto, e porque ele vira isto na vida de tantas pessoas. É transformação radical. Uma das coisas mais fascinantes, encantadoras e inquestionáveis do Evangelho é quando nós conhecemos pessoas que foram efetivamente transformadas pelo Evangelho de Cristo. Hoje, um dos projetos mais fantásticos que nós acompanhamos da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira é o projeto chamado Cristolândia, que acabou ganhando esse nome porque foi um projeto que nasceu a partir da evangelização dentro da Cracolândia, no centro de São Paulo. E ali foi iniciado um núcleo para receber pessoas que viviam na Cracolândia. E esse projeto hoje tem se multiplicado já por dezenas de cidades do Brasil, com o nome de Cristolândia. E conhecer a história e o poder transformador do Evangelho na vida daquelas pessoas é algo fantástico. É algo extraordinário. Jamais algum projeto público ou privado de recuperação de viciados trará os efeitos que um projeto como esse pode produzir. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O novo nascimento, então, incluirá, eu queria que vocês caminhassem comigo aqui, primeiro com o entendimento de que Jesus Cristo nos proporciona uma nova natureza. A nossa natureza é transformada. Quem nós somos é transformado. O Evangelho de Cristo não é a proposta de aceitação de um conjunto de doutrinas.
não é a aceitação de uma religião, não é a aceitação de uma proposta ideológica. O Evangelho de Cristo é transformação de vida. Quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo conta isso e diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Essa ideia ainda é confirmada quando o evangelista João, no seu primeiro capítulo do Evangelho segundo João, versículo 12, João diz, no versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa novidade de vida mencionada por Paulo em Romanos 6, que ele explica melhor ainda em 2 Coríntios 5,17, dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Cristo propõe no Evangelho é transformação efetiva. Voltando ao exemplo que mencionei, da Cracolândia, depois do projeto Cristolândia, eu tive o privilégio no ano passado de consagrar 2 jovens egressos desses centros de recuperação. Hoje são pastores, trabalham exatamente nesse ministério. Um desses casos, uma dessas histórias me fascina, porque o Márcio, ele estava nas ruas de São Paulo, na Cracolândia, em São Paulo, quando ele foi alcançado pelo Evangelho. Ali ele se converteu, foi batizado na primeira igreja batista de São Paulo. Algum tempo depois ele foi para o Recife, já como voluntário, para trabalhar no projeto Radical, na implantação da Cristolândia no Recife. Depois do seu tempo curto como radical, como missionário temporário, ele decidiu fazer seminário. Nós o acolhemos ali no Recife, ele continuou conosco, e aí ele fez seminário, terminou o seminário, foi consagrado ao ministério, hoje atua nessa área. E a gente sentiu a alegria de ver que Márcio se tornou o primeiro egresso da Cracolândia a começar um curso de mestrado. Ele agora é mestrando em teologia na Universidade Católica de Pernambuco. Pastor, exercendo o ministério exatamente no resgate de pessoas que estão nas ruas. Estava conversando com a Alice esses dias, ela lembrando. É curioso você perceber como a transformação é radical. Basta olhar as fotografias do Márcio, não apenas do Márcio nas ruas, mas mesmo depois da conversão. Ele hoje é outra pessoa. Recentemente nasceu seu segundo filhinho do casamento com uma jovem lá do Recife. Histórias de transformação que mostram que o que o Evangelho faz por nós é nos proporcionar uma nova natureza. Nós não somos mais os mesmos, nossa vida é transformada, nossa natureza é transformada. Li uma vez a respeito do Agostinho, e conhecemos a história de como Agostinho tinha uma vida extremamente distante dos caminhos do Senhor. E ele conta que sua mãe orava muito por sua conversão, mas ele tinha uma vida muito degenerada. E depois que ele se converteu, ele fala de um dia que ele andava pelas ruas de sua cidade e foi avistado por uma prostituta que ele conhecia muito bem, e ela começou a andar na direção dele, e ele se desviou, começou a se distanciar, indo para o outro lado. E ela começou a andar mais ligeiro em direção a ele e disse: Agostinho, está me conhecendo não? Sou eu mesma. Ele disse: você pode ser a mesma, eu não. Eu não sou mais o mesmo. Cristo transforma a nossa natureza, por isso nossa relação com o pecado muda. Eu gosto de contar a história de uma jovem nova convertida que uma vez conversava com seu pastor. E o pastor disse: minha jovem, antes de você se converter, você pecava? E ela disse: pecava. E agora? Agora você é crente, você ainda peca? Ela parou, pensou um pouco e disse: peco. E o pastor disse: gente, mudou o quê?
Você pecava antes, peca agora, o que é diferente? Ah, pastor, antes eu corria atrás do pecado, agora é o pecado que corre atrás de mim. A nossa relação com o pecado muda, e é por isso que a Bíblia diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Antes, com a tentação, virá também o escape, para que a possais suportar. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Em Cristo nós somos mais que vencedores. João escreve em sua epístola dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E termina dizendo: e já vencestes o maligno. Nós somos vitoriosos porque a nossa natureza foi transformada pelo Evangelho. Mas vejam bem, o que Jesus produz em nós não é apenas um novo nascimento, confirmado pelo Espírito Santo que está em nós, mas esse novo nascimento produz em nós uma nova atitude. Há um identificador dessa nova natureza, algo que identifica. Quem fala muito sobre isso é João em sua epístola, em suas 3 epístolas, mas sobretudo a primeira epístola de João. Até porque há um conflito acontecendo ali no primeiro século, e começam a infiltrar na igreja algumas ideias vindas do helenismo, vindo da influência grega, e um movimento chamado gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, que é conhecimento, o verbo gnosco, que é o verbo conhecer. E a tese dos gnósticos é que o que nós precisamos é conhecer a Deus, um conhecimento intelectual. E eles se diziam detentores de um conhecimento místico, sobrenatural de Deus. E esse conhecimento de Deus é que proporcionaria a salvação. João, porém, diz que existe um identificador de nossa relação com Deus que é infalível. E por esse identificador é possível perceber com clareza e sem margem de erro quem nasceu de novo, quem realmente experimentou a salvação. E no capítulo 3 da primeira epístola de João, ele diz no versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Passa o versículo 15, mas a gente o versículo 16, eu queria pular. O 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Continue comigo, pule o versículo 17, o versículo 18 é mais preciso. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Para aqueles que diziam que o conhecimento de Deus salva, João diz simplesmente isso: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O identificador de nossa nova natureza é o amor, porque Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, o que nos torna diferentes do que éramos outrora é o amor de Deus. Paulo explica então aos crentes de Roma que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que imagem interessante. Nós éramos por natureza, diz Paulo, filhos da ira. Nós estávamos distantes do amor de Deus. Quando Cristo nos transforma, o amor que Ele demonstrou por nós é derramado em nossos corações. Eu gosto dessa imagem porque se você toma uma vasilha e começa a derramar algo, aquilo vai enchendo a vasilha. O amor de Deus vai enchendo a nossa vida, vai completando a nossa vida. Mas eu gosto mais ainda da imagem, porque quando você pega uma vasilha, principalmente de alguém distraído, feito eu, e começa a encher, pensando em outra coisa, a vasilha começa a transbordar. É esta a ideia, o amor de Deus que não se acaba, vai sendo derramado em nosso coração de tal maneira que ele começa a transbordar. É esta a ideia, é esta a imagem. O que nos identifica, portanto, a partir do novo nascimento é exatamente esse amor de Deus que é derramado em nossos corações. E nós passamos a apresentar, então,
esse indicador de nossa atitude diante de Deus, que é o amor. Quando experimentamos isto, o amor passa a ser a nossa motivação. O amor passa a ser o nosso impulso. Quando Paulo diz em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é porque Jesus era impulsionado pelo amor. Você vai encontrar várias vezes nos evangelhos, vai encontrar várias vezes os relatos sobre a vida de Jesus, o que impulsionava Jesus. Diz assim: e ele, movido de íntima compaixão, fez isso. E ele, movido de íntima compaixão, fez aquilo. Lembram disso? Várias vezes você encontra essa expressão. O que movia Jesus, o que impulsionava Jesus era compaixão. Na verdade, temos que admitir que tem um texto dos evangelhos em que Jesus não sentiu compaixão. Não sei se vocês se lembram disso. Devem se lembrar. Mas tem um texto que diz que mostra que ele não teve compaixão. É quando Jesus diz que vai para Jerusalém. E aí Pedro diz: não faça isso. Tem compaixão de ti mesmo. E Jesus não tem compaixão de si mesmo. Mas ele vai a Jerusalém porque ele tem compaixão de nós. Jesus é movido pelo amor que o impulsionou a deixar os céus e vir à terra. O amor que o levava em direção às pessoas e o fazia agir, despejando o seu amor, demonstrando o seu amor, expressando o seu amor. E é este amor que tem que ser o nosso elemento identificador. Como é que eu sei que eu sou uma nova criatura? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu preciso ter esse amor manifesto em minha vida, presente em minha vida. Esse é o meu identificador. É por isso que Jesus diz que o resumo da lei é o amor. É por isso que Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos 13, versículo 10. Quando alguém pergunta sobre os mandamentos, Jesus diz: é simples. Amor. O amor resume todos os mandamentos. Quando Paulo faz uma relação de manifestações do fruto do Espírito, em Gálatas 5, ele diz: porque o fruto do Espírito é amor, e aí vem os outros: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas ele começa por amor. Paulo chega a radicalizar quando escreve aos crentes de Corinto e diz: olhem, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu estaria só fazendo barulho. Eu seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Diz mais: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ele continua: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Entenda, o que Paulo está dizendo é que o que importa não é o que eu faço, o que importa é o que me move a fazer. Porque quando o que me move a fazer é o amor, isto mostra que eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho a natureza que Cristo me outorgou. Eu tenho o sentimento que houve também em Cristo Jesus. O novo nascimento me proporciona, portanto, não apenas uma nova natureza, mas uma nova atitude. Essa atitude é o amor que vai aparecer em meu modo de viver. Sabem por quê? Porque essa nova natureza, que produz em mim, que se manifesta por uma nova atitude, ela vai aparecer em um novo comportamento. O modo como eu vivo vai demonstrar isso. É quando eu entendo que falar sobre amor é fácil, que conhecer conceitos sobre amor é fácil, que até fazer poesia sobre amor não é tão difícil. Alguns são mais inspirados que outros, mas a gente consegue.
o amor se manifesta no modo como nós vivemos. E Jesus falou sobre isso. No capítulo 15 do Evangelho segundo João, ele começa dizendo: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu queria pular para o versículo 12, porque Jesus continua falando sobre isso, mas no versículo 12, ele resume. E ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E alguém já brincou uma vez dizendo que aqui a gente percebe a importância da precisão da língua portuguesa. Como é importante você saber bem de gramática. Porque às vezes uma dificuldade gramatical gera problemas de relacionamento. Por exemplo, a Bíblia diz, e Deus diz, que nós nos amássemos, e não que nós nos amassemos. Então esse acento aí é fundamental. Fundamental. Eu tenho descoberto gente, não na América, não existe, mas gente lá no Brasil que não colocou o acento no lugar certo. E justamente por isso, a tonicidade da sílaba mudou de lugar e o resultado não foi bom. Não deu bom. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Aliás, Paulo deve ter encontrado nas igrejas da Galácia alguma coisa de que ele não gostou muito. Porque no capítulo 5... da carta aos Gálatas, versículos 14 e 15, vejam o que Paulo diz. Paulo diz assim de forma bem suave: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu não sei o que foi que Paulo viu por ali, certo? Alguma coisa que não existe na América, que não acontece na América, mas crentes se mordendo e se engolindo, se comendo um ao outro. Eu não sei por que isso. Graças a Deus só aconteceu isso na antiguidade, não existe mais isso. Mas eu fico imaginando como Paulo deve ter ficado incomodado com aquilo. Simplesmente porque isso é o oposto do que está proposto no Evangelho. E ele coloca ali, bem, a lei é uma só, é simples, é amar, só isso. E vocês apresentam exatamente o comportamento oposto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O nosso comportamento precisa manifestar esse amor que faz parte da nossa nova natureza. Por isso João foi radical e disse que aquele que não ama nem conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se eu sou filho desse Deus, se nós temos um pai que é Deus, a característica, o traço desse Deus, o traço essencial desse Deus, que é amor, tem que estar no meu novo DNA. Tem que ser parte da minha natureza, tem que ser o que me move, tem que ser o modo como eu vivo, o modo como eu ajo, o modo como eu reajo, o modo como eu me comporto. A minha natureza antiga era marcada pelo egoísmo, fazia parte dela. Se eu nasci de novo, eu preciso apresentar os traços e características dessa nova natureza, que se parece com o meu pai, porque dele eu recebi essa marca, dele eu recebi este sinal. Paulo então conclui esses versículos dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu quero lembrar o seguinte: esse amor de Deus se manifesta nos meus relacionamentos. Querem um exemplo claro disso? O cuidado que eu tenho pelos outros. Como nós precisamos cuidar uns dos outros. Você é imigrante. Provavelmente você viveu pelo menos uma dessas duas experiências. Ou você encontrou alguém que cuidou de você quando você precisou, ou você sentiu falta de alguém que cuidasse de você. Então, se tem alguém que sabe a importância de cuidado, é imigrante. Imigrante sabe disso. O amor se manifesta no nosso cuidado uns para com os outros. O amor se manifesta em nossa generosidade, nossa capacidade de repassar, de distribuir aquilo que temos e aquilo que Deus nos dá generosamente. Ouvi a história de um camarada que ele preferia pentear o cabelo para trás, que era para não repartir.
repartir não era com ele. Um dia alguém bateu na porta da casa dele, bateu com força, ele chegou perto da porta, antes de abrir, perguntou: quem é? A voz disse de lá: não, é só uma esmolinha, bota debaixo da porta. De lá para cá tudo bem, pode vir. O amor de Deus se manifesta na nossa generosidade. E só quem é generoso entende essa frase aparentemente sem sentido, que diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não precisa responder nem levantar a mão, mas você já experimentou a alegria de dar? Já percebeu que poder repartir traz uma satisfação maior do que receber? Ah, como é bom ser generoso. Amor se manifesta na generosidade, mas amor se manifesta também na paciência. Eu sei que alguns demandam mais do que outros. Ser paciente, ser longânimo com algumas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei qual é a experiência dos outros. Eu tive uma sogra maravilhosa, mas tem gente que diz que sogra é um negócio difícil. Graças a Deus não foi o meu caso. Nem o caso de Alice, que tem uma sogra melhor do que a minha ainda. Mas a verdade é que alguns dizem que é difícil suportar. Tem gente que diz que o problema não é sogra, é cunhado. Amor se manifesta na paciência, na longanimidade. Amor se manifesta na compreensão. Eu vou dizer uma coisa: é muito bom quando os outros me compreendem. Mas nem sempre eu estou pronto a compreender os outros, a perceber o lado dos outros, a tentar sentir um pouco o que o outro está sentindo. O segredo é nós termos em nós o DNA desse Pai, porque o seu amor é derramado em nossos corações. Então Paulo disse que quando Deus age sobre todos, ou seja, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, é a sua vontade que prevalece sobre nossas vidas. Nós seguimos o que Ele quer, os seus planos, o seu querer. Mas não apenas isso, Ele não é apenas sobre todos, Ele é por todos. E eu fiquei curioso porque a expressão por em português pode ser usada em vários sentidos. Fazer uma coisa por alguém pode ser no lugar de alguém, pode ser através de alguém, pode ser em favor de alguém. Então, Deus é por todos. Qual é o significado? Qual é a ideia? E aí eu, curioso como sou, fui lá no texto original para tentar encontrar qual é a expressão que aparecia lá. E é uma expressão conhecida de alguns, que é a expressão dia, no grego, que é por, através de. É quando eu me lembrei que o amor de Deus se manifesta através de nós. Nós somos agentes, nós somos instrumentos. O Deus que é Pai não apenas está sobre nós como o Senhor de nossa vida, mas Ele age através de nós em nossos relacionamentos. E é então que Paulo diz que esse Deus que está sobre todos e que age através de todos, Ele está em todos. É o Deus que enche o meu coração. É o Deus que preenche a minha vida e me faz parecido com Ele. É possível ter unidade? Sim. É possível. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma pequena digressão, porque eu preciso falar aos pais que estão aqui. E dizer que, pais, somos desafiados a demonstrar o nosso amor por nossos filhos, por aquilo que lhes deixamos. Um dos textos mais tocantes, quando eu penso em paternidade, está no capítulo 4 do livro dos Provérbios. Ali, Salomão diz que se lembra de quando era pequeno, ainda tenro, e ele caminhava com seu pai, e seu pai lhe ensinava palavras de sabedoria. Que imagem bonita, que imagem gostosa. E algum tempo atrás, eu ouvi a história muito tocante, muito bonita, de um atleta norte-americano, Ron Carnall, atleta de natação, que viveu uma experiência muito difícil nas Olimpíadas de 92, em Atlanta. E quando ele estava participando do desfile de abertura das Olimpíadas, o estádio tinha cerca de 65 mil pessoas. Entre aquelas pessoas, daquele público, um homem teve um ataque cardíaco fulminante. Morreu na hora.
Aquele homem que morreu exatamente naquela hora era o pai do Ron Carnal, o senhor Pedro Carnal, na cerimônia de abertura dos Jogos. 5 dias depois, Ron chegou para competir. E ele entrou no lugar das piscinas, carregando um chapéu. Todo mundo estranhou. Ele colocou o chapéu no lugar visível, participou da competição, e depois disse que havia nadado em homenagem a seu melhor amigo. Aquele era o chapéu de seu pai. Não ganhou medalha, na verdade chegou em 6º lugar. Mas aquele fato foi marcante. Até porque não ficou aí. 12 anos depois, Ron participou de sua última Olimpíada. Tinha 37 anos e agora participou das Olimpíadas em Atenas. Desculpe, a primeira foi em Barcelona, agora em Atenas, na Grécia. E ao participar daquelas Olimpíadas, ele fez algo diferente. Ele não competiu por seu país natal, pelos Estados Unidos. Ele competiu pela Polônia, que era o país de seu pai. Os anos se passaram. Seu pai não estava mais com ele, mas as marcas e as lembranças permaneciam. Haverá um tempo, pais, quando nós não estaremos mais ao lado de nossos filhos. Não estaremos mais com eles. Teremos passado. A vida deles vai continuar. Que recordações nossos filhos terão? Que lembranças guardarão de nós? Que legado eles terão consigo? Que marcas nós deixaremos em suas vidas? O caráter de nossos filhos será construído em nossas decisões diárias, em nossas atitudes diárias, nas palavras ditas e repetidas dia após dia, que ficarão gravadas nos corações deles até um tempo quando nossa voz estará silenciada, mas as palavras ainda estarão guardadas nos seus corações. Por isso, uma excelente forma de expressar amor é legando aos nossos filhos o caráter de Cristo. Legando aos nossos filhos aquilo que a palavra de Deus propõe como princípios e valores que devem marcar e nortear toda a sua vida. Para que um dia, quando nossos filhos tiverem de nós apenas lembranças, talvez um velho chapéu guardado, aquilo que foi construído no seu coração, ainda defina e determine o modo como eles vivem. Curva sua cabeça, eu queria orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, aquilo que fazes por nós. Reconhecemos nossas falhas, nossos pecados e nossas limitações. Mas agora eu quero pedir, Senhor, primeiro que as nossas vidas reflitam nossa nova natureza em Cristo Jesus. Ó Pai, que as pessoas consigam ver em nós os traços de Cristo. Que as pessoas consigam ver em nós o caráter de Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que como igreja, como teu povo, como um só corpo, nós cuidemos uns dos outros. Nós sejamos generosos uns com os outros. Nós sejamos pacientes e longânimos uns com os outros. Ó Pai, que nós caminhemos juntos, apesar de nossas diferenças, mas entendendo que somos um só corpo, que temos um só Espírito, que fomos salvos em uma só esperança, que nós temos e compartilhamos um só batismo, porque nós temos um só Pai. E este Pai nos marcou com o seu amor. Que esse amor seja a marca em nossa vida e em nosso caminhar. Mas eu peço agora, Senhor, especialmente por nós, pais, que temos sobre nossos ombros a tarefa e a responsabilidade de influenciar os nossos filhos, que o nosso amor por eles se manifeste também dessa forma, legando-lhes o teu caráter, legando-lhes os valores e princípios ensinados na tua palavra, de tal maneira
que eles aprendam a amar como Cristo amou, mas que aprendam conosco, porque nós vivemos e demonstramos esse mesmo amor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de a gente cantar, eu só queria dizer a você o seguinte: se você ainda não experimentou este novo nascimento em Cristo Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus, fale conosco depois do culto, porque só o Evangelho é capaz de produzir essa transformação e nos fazer herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna. Mas meu desejo para cada um de vocês é que sua vida reflita esse amor de Deus, que deve ser o traço de nossa nova natureza em Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Amém.